Os 40 dias do silêncio. Eu nunca levei a quaresma muito a sério. Cresci ouvindo minha avó dizer que aqueles 40 dias não eram apenas sobre deixar de comer carne. Eram sobre vigiar a língua, vigiar o pensamento, vigiar o coração. Eu achava exagero. Este ano foi diferente. Eu estava cansado. Cansado de reclamar do trabalho, da cidade, do calor, da solidão. Cansado de me ouvir reclamar. Então, na quarta-feira de cinzas, fiz uma promessa simples. 40 dias sem reclamar, sem murmurar, sem falar mal, sem deixar escapar um único comentário negativo. Se eu pensasse algo ruim, ficaria em silêncio. Na primeira noite, senti orgulho de mim mesmo. Na terceira, ouvi a primeira batida. Toque. Vinha da parede atrás da minha cama. Esperei alguns segundos. Toque, toque. 3 batidas secas, ritmadas. Levantei, acendi a luz, encostei o ouvido na parede. Nada. Silêncio absoluto. Convenci-me de que era encanamento. Na manhã seguinte, no trabalho, quase reclamei do ar-condicionado quebrado. Pensei, isso aqui é um inferno. Antes mesmo de concluir o pensamento, senti algo vibrar dentro do meu crânio. Toque, toque, toque. Não era som externo. Era como se tivesse ecoado por dentro. Fingi que não percebi. Naquela noite as batidas voltaram. Exatamente quando pensei, não vou aguentar 40 dias. Toque, toque, toque. 3 vezes. Como uma resposta, como uma contagem. E foi ali que comecei a desconfiar que minha promessa tinha sido ouvida. No 7º dia, as batidas começaram antes mesmo de eu formular qualquer pensamento. Eu acordava e já sentia a expectativa, como se alguém estivesse esperando. Na sexta-feira daquela semana, estava preso no trânsito. Um carro me fechou bruscamente. Senti a raiva subir como um reflexo automático. Idiota. A palavra nem chegou a se formar completamente. Toque, toque, toque. O volante vibrou sob minhas mãos. Olhei ao redor. Ninguém parecia ter ouvido. Minha respiração ficou irregular. Passei a testar. Pensava algo negativo propositalmente. As batidas vinham, 3, sempre 3. Nunca 2, nunca 4. No 10º dia, aconteceu algo diferente. Em vez das batidas, ouvi um arrastar. Como unhas correndo pela parte interna da parede. Lento. Paciente. E no 14º dia, veio o sussurro. Eu estava deitado, olhando o teto escuro. Pensei, isso é coisa da minha cabeça. Uma voz muito baixa, quase misturada ao ruído do ventilador, respondeu. Não é. Meu corpo inteiro gelou. Não era som externo exatamente. Era como se estivesse entre o pensamento e o ouvido. Como se ocupasse o mesmo lugar onde as palavras nascem. Naquela noite não dormi. Fiquei encarando o armário, porque tive a impressão de que o som agora vinha dali, e não da parede. No 17º dia, a porta do armário estava levemente entreaberta quando acordei. Eu tenho certeza de que a fechei. Fiquei sentado na cama por quase 10 minutos, olhando para a fresta escura. Nada se movia, mas o silêncio ali tinha peso. Levantei devagar. Cada passo parecia alto demais. Segurei a maçaneta, abri. Roupas, caixas, nada além disso. Ri de nervoso. Foi quando ouvi atrás de mim toque, toque, toque. Virei rápido. A batida não vinha mais da parede. Vinha de dentro do armário. Fechei com força. Naquela tarde, quase desisti da promessa. Quase falei em voz alta. Eu não aguento mais isso. Mas segurei, porque no fundo eu sabia. Não era apenas silêncio, era vigilância. E quanto mais eu segurava a reclamação, mais intensa a presença parecia ficar. Na 3ª semana, o sussurro começou a repetir frases minhas. Fragmentos, pensamentos inacabados. Repetidos com leve atraso. Como um eco atrasado dentro da mente. Eu já não sabia mais quais pensamentos eram meus e quais estavam sendo devolvidos. No 25º dia parei de testar, parei de provocar. Eu já sabia que havia algo ali, algo que respondia. Mas comecei a perceber outra coisa. Não era apenas reação às reclamações. Era reação à negatividade, mesmo pensamentos rápidos. Inveja, irritação, autocrítica, toque, toque, toque. Às vezes, as batidas vinham mesmo quando eu tentava ser positivo, como se estivesse frustrado. Como se quisesse algo específico. Na 30ª noite acordei às 3 da manhã. Não houve batidas, houve respiração. Lenta, profunda. Vinda do armário. Eu não me movi. Senti que, se me mexesse, quebraria alguma regra invisível. A respiração ficou mais próxima, mais alta. E então, uma frase clara. Reclama. Meu coração disparou. Reclama. Repetiu quase suave. Era isso. Ele queria que eu quebrasse a promessa. Queria a reclamação, queria a fissura. Eu fechei os olhos com força. Pensei em coisas boas. Pensei na luz da manhã. Pensei em qualquer coisa que não fosse medo. Mas o medo estava ali. E ele sabia. Hoje é o 33º dia. Faltam 7 para a Páscoa.
As batidas não são mais 3. Agora são contínuas, como dedos impacientes. O armário não fica mais fechado. Não importa o quanto eu empurre a porta. Ela amanhece entreaberta. E ontem à noite, pela primeira vez, eu vi, não claramente, mas vi, entre a fresta, algo mais escuro que a própria escuridão, como um contorno que não deveria existir. Ele não saiu, mas está mais perto, e agora não pede mais para eu reclamar. Ele sussurra outras coisas. Coisas sobre mim, sobre cada pensamento feio que já tive, sobre cada palavra amarga que já disse na vida. Ele conhece todas, e parece estar contando. Talvez a promessa não fosse sobre silêncio. Talvez fosse sobre exposição. Talvez nesses 40 dias algo venha se alimentar do que a gente tenta esconder. Hoje, quando pensei, eu não vou aguentar até a Páscoa. Não houve batida. Houve um clique, baixo, metálico. Como se algo tivesse destrancado. Eu ainda estou no quarto. O armário está aberto. Totalmente aberto agora. E há algo ali dentro, respirando, esperando. O som não é alto. É úmido, profundo, como pulmões que não respiram ar. Eu sinto que ele quer uma fissura. Uma única palavra amarga. Eu poderia acabar com aquilo agora. Bastava dizer, eu não aguento. Mas algo mudou. Enquanto encaro a escuridão dentro do armário, percebo que o medo que sinto não é só medo. É reconhecimento. Aquela respiração acompanha o ritmo dos meus pensamentos. Quando a ansiedade sobe, ela acelera. Quando tento me acalmar, ela desacelera. Não é uma presença externa. Ou pelo menos não é só isso. Dou um passo para frente. O ar fica mais frio. A escuridão parece ter profundidade. Não é sombra comum. É como um espaço maior do que o armário comportaria. E então eu entendo. Ele não quer apenas que eu reclame. Ele quer que eu me identifique com o que reclamo. Que eu aceite que aquilo sou eu. Reclama! A voz diz outra vez. Mas agora não vem do armário. Vem da minha cabeça. Não como antes. Agora é clara, grave, familiar. E quando percebo isso, meu estômago afunda. A voz não é desconhecida, é minha. Só que sem filtro, sem disfarce, sem justificativas. Ela começa a listar coisas. Todas as vezes que critiquei alguém por dentro. Todas as vezes que me comparei. Todas as vezes que me odiei em silêncio. Cada pensamento negativo que eu engoli nesses 33 dias. Eles não desapareceram. Foram acumulados, guardados, ali no armário. O armário não é um portal, é depósito. A respiração fica mais intensa. E a silhueta começa a se formar. Não tem rosto, não tem olhos, mas tem contorno humano. E tem a minha postura. Ele inclina levemente a cabeça. Como eu faço quando estou irritado. Eu finalmente entendo o que é. Não é demônio. Não é entidade externa. É tudo o que eu alimento quando reclamo. É a versão que cresce quando eu me permito ser só ressentimento. A quaresma não estava silenciando aquilo. Estava concentrando. Faltam 6 dias. Eu poderia atravessar a semana em silêncio absoluto. Mas percebo algo pior. Se eu apenas segurar, ele continua ali. Porque não é ausência de palavras que o enfraquece. É transformação. Eu respiro fundo. O medo ainda está aqui. Mas junto dele vem outra coisa. Responsabilidade. Eu olho para a sombra. Ela parece maior agora. Esperando que eu falhe. Que eu exploda, que eu diga, eu odeio isso. Mas eu faço o oposto. Eu digo em voz alta. Eu tenho medo. A respiração falha por um segundo. A sombra oscila. Eu continuo. Eu tenho inveja às vezes. Eu fico frustrado. Eu me sinto insuficiente. Cada frase não é reclamação. É reconhecimento. Não há acusação, não há raiva, só verdade. A sombra começa a perder densidade. Não desaparece, mas fica instável, como fumaça dispersa pelo vento. Ela não queria consciência, queria negação, queria repressão, queria se alimentar do que eu fingia não ver. Os dias seguintes são diferentes. Ainda sinto impulsos de reclamar, mas quando vem eu paro. Não os engulo, não os deixo criar mofo por dentro. Eu os observo, nomeio, solto. A cada reconhecimento, o armário parece mais comum. A respiração ficou fraca. No 40º dia, acordei antes do amanhecer. Silêncio absoluto. Nenhuma batida, nenhum sussurro. Levantei. Fui até o armário, abri. Roupas, caixas, madeira comum. Nenhuma profundidade impossível. Nenhuma sombra densa. Sentei na cama. Esperei. Nada aconteceu. O sol começou a nascer. Pela primeira vez em 40 dias, pensei algo negativo de propósito. Eu ainda sou imperfeito. E não houve batida. Porque não era reclamação. Era fato aceito. Eu sorri. Fechei o armário. Não trancado, apenas fechado. Hoje já passou a Páscoa. Nada voltou. Nenhuma batida. Nenhuma respiração. Mas eu aprendi algo que não esperava. O armário sempre esteve lá. E sempre estará. Ele não era maldição.
Era acúmulo. A quaresma não trouxe algo de fora. Ela revelou o que estava guardado. Eu ainda reclamo às vezes, mas não guardo, não alimento. Não empurro para dentro de um lugar escuro esperando que desapareça, porque agora eu sei. Se eu fingir que não existe, ele volta a respirar. E eu prefiro manter o armário vazio. A procissão que não era para mim. A quaresma sempre deixou a cidade diferente. As ruas ficavam mais silenciosas depois das 8. As pessoas falavam mais baixo. Até os bares fechavam mais cedo nas sextas-feiras. Desde criança, eu assistia à procissão da janela do meu quarto no segundo andar. Era um ritual antigo. Velas acesas, cânticos graves, passos arrastados ecoando no asfalto. Eu nunca descia. Gostava de observar de longe. Havia algo seguro na distância. Na primeira sexta-feira daquela quaresma, tudo parecia igual. Às 11 da noite ouvi os primeiros passos. Depois o som coletivo das ladainhas. Vozes graves, lentas, quase hipnóticas. Aproximei-me da janela. A rua estava iluminada apenas pela luz trêmula das velas. As chamas ondulavam como se respirassem juntas. O cortejo avançava devagar. Rostos parcialmente cobertos por sombras. Nenhum olhar para cima. Nenhuma quebra no ritmo. Até que ouvi. No meio do cântico, entre palavras antigas e incompreensíveis, surgiu algo claro. Meu nome. Sussurrado. Depois repetido. Cantado. Meu corpo inteiro ficou frio. E nervosa. Devia ser impressão. A mente prega peças quando o som é repetitivo. Mas então a procissão parou. Exatamente em frente à minha casa. As vozes cessaram ao mesmo tempo. Um silêncio pesado caiu sobre a rua. E todos levantaram o rosto. Para a minha janela. Não consegui ver os olhos. Só sombras onde os olhos deveriam estar. Fiquei imóvel. Uma das velas se apagou. Depois outra. E outra. Quando a última chama se extinguiu, a rua mergulhou na escuridão total. E eles desapareceram. Não houve dispersão. Não houve som de passos indo embora. Apenas ausência. Eu só voltei a respirar quando percebi que estava prendendo o ar. Na manhã seguinte, desci cedo. A rua estava normal. Nenhuma marca de cera no chão. Nenhuma gota de parafina. Fui até a igreja. Padre, ontem, a procissão parou na minha casa? Ele me encarou. Procissão? A da quaresma, como sempre. O rosto dele perdeu a cor. Filha, ontem não houve procissão. O sino da igreja tocou naquele instante. E juro que por um segundo, ouvi meu nome vibrando dentro do metal. Na sexta seguinte, tentei me convencer de que tinha sonhado. Fiquei acordada até tarde. Nenhum som às 11. Nenhum cântico. À meia-noite, silêncio absoluto. À 1, nada. Às 2, comecei a relaxar. Às 3 da manhã, acordei com o som de passos. Lentos. Coordenados. Vindo da rua. Sentei na cama. Meu quarto estava escuro, exceto pela luz fraca do poste entrando pela janela. Os passos pararam. Exatamente em frente à minha casa. Ouvi o estalo seco de um fósforo sendo riscado. Depois outro. E outro. Pequenos pontos de luz começaram a surgir pela fresta da cortina. Não me levantei. Não queria confirmar. Então começaram os sussurros. Não era um cântico agora. Era mais baixo. Mais íntimo. Meu nome. Repetido em uníssono. Levantei tremendo e afastei milímetros da cortina. A rua estava cheia. Mas não era como antes. As pessoas estavam mais próximas umas das outras. Imóveis. Todas de cabeça baixa. As velas iluminavam os rostos de baixo para cima. E os olhos estavam fechados. Mesmo assim, todos começaram a inclinar a cabeça. Para cima. Na minha direção. As bocas se abriram ao mesmo tempo. Mas o som vinha de todos os lugares. Inclusive de dentro do meu quarto. Virei bruscamente. Meu quarto estava vazio. Quando voltei para a janela, a rua estava deserta. E no asfalto, bem em frente ao meu portão, havia um círculo de cera fresca, ainda brilhando. Comecei a evitar dormir nas sextas, mas o sono vinha como uma maré inevitável. Na terceira semana não ouvi passos. Sonhei. Eu estava na rua, descalça, segurando uma vela. O cortejo caminhava, e eu fazia parte dele. Tentava falar, mas minha boca se movia sem que eu escolhesse as palavras. E no cântico não era apenas meu nome. Era o nome da minha mãe, da minha avó, de alguém antes delas. Acordei com a sensação de que algo tinha sido retirado de mim. Corri até o espelho. Havia um traço fino de cera endurecida descendo do meu cabelo até a sobrancelha, como se alguém tivesse segurado uma vela acima da minha cabeça. Desci para a rua ao amanhecer. O círculo de cera havia crescido, mais largo, mais espesso, e no centro dele havia pegadas, pequenas, descalças, iguais às minhas. Voltei à igreja. O padre não quis falar comigo dessa vez, mas encontrei algo na sacristia.
Um livro antigo, guardado numa gaveta trancada. Era um registro, de nomes. Toda quaresma, um nome era marcado ao lado da data da primeira sexta. Alguns nomes estavam riscados. Outros tinham pequenas manchas amareladas ao lado. Encontrei o meu, escrito semanas antes da quaresma começar, com a caligrafia que reconheci imediatamente. Era da minha mãe. Ela morreu há 3 anos. Folheei para trás. O nome dela também estava ali, na quaresma do ano em que eu tinha 8 anos. E o da minha avó. E o da minha bisavó. Sempre mulheres. Sempre marcadas antes da primeira sexta. Uma anotação no rodapé dizia: aquela que escuta primeiro caminha por último. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Naquela noite, não esperei os passos. Desci antes das 3. Fiquei parada no portão. Quando o primeiro fósforo riscou no escuro, eu já estava na rua. As figuras surgiram da escuridão como se sempre tivessem estado ali. Dessa vez não olharam para a janela. Olharam para mim e abriram espaço, como quem espera. Eu dei um passo. Eles começaram a caminhar. Não havia toque. Não havia comando. Mas eu sabia exatamente para onde ir. A procissão avançava em direção à parte mais antiga da cidade, onde as casas são mais estreitas e as ruas mais tortas. Ninguém cantava. Até que senti a vela sendo colocada em minha mão. A chama acendeu sozinha, e o cântico começou. Meu nome não era mais chamado. Eu o cantava, mas não sozinha. Havia outra voz, sincronizada à minha. Vinha de trás. Olhei discretamente. A última pessoa da fila estava de cabeça baixa, mas o cabelo era igual ao meu. Quando ela ergueu o rosto, vi meus próprios olhos, só que mais vazios, mais antigos. Entendi naquele instante. Eu não estava sendo chamada para morrer. Estava sendo chamada para substituir. Aquela que escuta primeiro caminha por último. Quando chegamos ao centro da praça antiga, todas as velas se voltaram para mim. E a outra eu saiu da fila. Aproximou-se. Sussurrou algo no meu ouvido. 3 palavras que ainda ecoam. Não eram uma ameaça. Eram uma instrução. As velas se apagaram ao mesmo tempo. E eu senti algo ocupar o lugar dentro de mim onde antes havia medo. Agora, toda sexta-feira da quaresma, às 3 da manhã, a procissão passa. E sempre há uma janela iluminada. Alguém observando. Alguém que ainda não sabe que já foi escolhida. E nesta sexta, eu ouvi um nome novo. Eu não sabia o que esperava sentir ao ouvir o novo nome. Mas quando ele ecoou no meio da névoa, algo dentro de mim se reorganizou. Não era medo, era reconhecimento. As velas reacenderam sozinhas ao redor da praça, uma a uma, como se respondessem ao chamado invisível. O círculo de cera aos meus pés começou a derreter novamente, mesmo sem calor suficiente para isso. A outra eu, aquela que me substituíra, já não estava ali. Eu era a última da fila agora. E compreendi o que significava. Não era morte, não era possessão, era continuidade. Aquela que escuta primeiro caminha por último. Mas alguém precisava escutar. O nome foi repetido, dessa vez mais claro. Clara. Eu conhecia uma Clara. Morava 3 ruas abaixo. Sempre assistia à procissão da varanda. Sempre de branco. Sempre sozinha. A procissão começou a se mover novamente, e eu caminhei à frente, sentindo o peso invisível de todas as que vieram antes. Não eram vozes no meu ouvido. Eram memórias que não eram minhas. Vi mulheres ao longo dos séculos. Vi janelas iluminadas. Vi nomes sendo cantados. E entendi a regra que não estava escrita no livro da igreja. A escolhida nunca é arrancada. Ela precisa olhar, precisa ouvir, precisa aceitar. Quando chegamos à rua de Clara, a casa dela estava iluminada. No 2º andar, a cortina se moveu levemente. Ela estava lá. E quando nossos olhos se encontraram, eu soube. Ela já tinha escutado. Nas noites seguintes, o nome de Clara foi sussurrado às 3 da manhã. Não em coro, mas no vento. Eu ficava parada sob a janela dela, sentindo o instante exato em que o chamado atravessava o vidro. Na 4ª sexta-feira da quaresma, ela desceu, descalça, o rosto pálido, mas decidido. Eu estou sonhando? Ela perguntou. Eu me aproximei. Não. Ela olhou ao redor. Viu as figuras imóveis, as velas tremulando. Isso vai me matar. Eu quase sorri. Não. Ela respirou fundo. Então o que é? Demorei para responder. Porque agora eu sabia com precisão. É um lugar que precisa ser ocupado. Ela fechou os olhos, e naquele gesto, a aceitação se completou. As figuras abriram espaço. A procissão se reorganizou. Dessa vez, eu caminhei atrás dela. E pela primeira vez desde o início da quaresma, senti o peso diminuir. Antes da última sexta-feira, voltei à igreja. O padre estava à minha espera. Como se soubesse. Você entende agora? Ele disse, não como pergunta. Não é algo da igreja.
Ele negou com a cabeça. É mais antigo. Ele abriu o mesmo livro. Mostrou as primeiras páginas. Não havia nomes, havia um relato. Séculos atrás, uma praga atingiu a cidade. As mulheres começaram a relatar que ouviam seus nomes nas noites de jejum. Aquelas que aceitavam o chamado sobreviveram. As que ignoraram, desapareceram. Mas não era proteção divina, era equilíbrio. Uma vigia enquanto outra vive. A cidade nunca ficou sem uma. E agora Clara seria a próxima vigia. E quando a quaresma acabar? Perguntei. Ele me olhou longamente. Para quem assume, nunca acaba totalmente. Saí da igreja com a sensação de que aquilo não era maldição. Era um mecanismo. E mecanismos não sentem. Na última sexta-feira da quaresma, a cidade parecia mais silenciosa que nunca. Clara já estava pronta quando chegamos. Não perguntou nada. Caminhou até o centro da praça antiga. O círculo de cera se formou novamente. Eu senti a presença atrás de mim. Não como sombra, mas como despedida. A figura que havia sido eu antes estava ali, invisível, aguardando o fechamento do ciclo. Clara segurava a vela com firmeza. O cântico começou. Não havia nomes agora. Apenas uma melodia baixa, antiga como pedra. Quando a chama dela se ergueu mais alta que as outras, eu soube que estava feito. As velas se apagaram ao mesmo tempo. A névoa se dissipou. As figuras desapareceram como sempre. Restamos apenas nós duas. Ela respirava com dificuldade. Eu consigo ouvir, ela sussurrou. Eu toquei o ombro dela. Eu sei. O peso saiu de mim naquele instante. Como se um manto invisível tivesse sido retirado. Pela primeira vez em semanas senti frio. Frio comum. Humano. A quaresma terminou. Na primeira sexta após o período, acordei às 3 da manhã. Silêncio absoluto. Nenhum passo. Nenhum fósforo. Nenhum sussurro. Desci até a rua. Nada. Apenas as marcas quase invisíveis do antigo círculo de cera. Respirei fundo. Eu estava livre. Passei pela casa de Clara dias depois. A janela do segundo andar estava aberta. Ela estava ali, olhando para a rua, serena, mas alerta. Nossos olhares se cruzaram. Ela não sorriu. Eu também não. Porque sabíamos. A cidade precisava de alguém que escutasse primeiro e caminhasse por último. Entrei em casa, fechei a janela. E naquela noite, dormi sem sonhar, sem ouvir meu nome, sem velas, sem passos. Mas antes de adormecer, tive um último pensamento. Em outra cidade, em outra rua. Talvez alguém estivesse ouvindo seu nome pela primeira vez e acreditando que era apenas impressão. O jejum, quaresma sempre teve um peso diferente para mim. Não era apenas tradição ou costume religioso. Era silêncio. Era introspecção. Era aquela sensação estranha de que, durante 40 dias, algo no mundo ficava mais atento. Este ano decidi fazer diferente. Nada de pequenas promessas. Nada de desistir de café ou redes sociais. Resolvi fazer jejum completo às quartas e sextas-feiras. Sem carne, sem doces, sem comida até o fim do dia, apenas água. Parecia simples. Um gesto espiritual. Um exercício de disciplina. Na primeira quarta-feira acordei cedo. Fiz meu café normalmente. Só café preto. E segui com o dia. O corpo reclamou um pouco à tarde, mas nada além de um leve vazio no estômago. À noite dormi rápido, nada aconteceu. Na sexta-feira repeti o ritual. Jejum. Silêncio. O corpo pareceu aceitar melhor. Uma sensação curiosa de leveza tomou conta de mim, como se algo estivesse sendo limpo por dentro. Quando deitei naquela noite, fiz uma pequena oração antes de dormir. Nada muito elaborado. Só um pensamento simples. Que esse sacrifício tenha algum sentido. Naquele momento não imaginei que alguém poderia estar ouvindo. Ou algo. A segunda semana chegou, e foi quando os sonhos começaram. O primeiro sonho parecia comum, mas havia algo errado nele. Eu estava sentado diante de uma mesa enorme, comprida demais para caber em qualquer sala real. A mesa estava cheia de comida. Pães recém-assados, carne fumegante, frutas brilhantes, taças de vinho, pratos que eu nunca tinha visto antes. Era impossível não sentir fome. O cheiro era tão real que parecia atravessar o sonho. Mas ninguém comia. Havia pessoas sentadas à mesa, muitas, talvez 10, talvez 20, talvez mais. E todos estavam olhando para mim. Não conversavam, não tocavam nos pratos. Apenas observavam, esperando. Acordei de repente. Meu estômago doía. Uma fome profunda, quase dolorosa. Olhei o relógio. 3h33 da manhã. Fiquei sentado na cama alguns minutos até o coração desacelerar. Era apenas um sonho. Levantei para beber água e voltei a dormir. Mas na sexta-feira o sonho voltou. Exatamente o mesmo. Mesma mesa. Mesma comida. Mesmas pessoas. E desta vez percebi algo diferente.
Os pratos à minha frente estavam vazios. Todos os outros estavam cheios, somente os meus não. E quando acordei, minha boca estava seca, com gosto metálico. Na terceira semana do jejum comecei a acordar cansado. Não era apenas fome. Era como se algo estivesse acontecendo enquanto eu dormia. Na quarta-feira tive o mesmo sonho novamente. Mas dessa vez algo mudou. Quando olhei para as pessoas à mesa, percebi que seus rostos estavam borrados, não completamente invisíveis, mas difíceis de focar, como se minha mente não quisesse reconhecê-los. E então uma delas falou. A voz não vinha da boca. Parecia vir de todos ao mesmo tempo. Você não vai comer? Acordei imediatamente. Minha boca estava com gosto de sangue. Cuspi na pia do banheiro esperando ver vermelho. Mas não havia nada, nenhum ferimento, nenhuma mordida na língua. Voltei para o quarto. E foi quando percebi, no chão ao lado da cama, migalhas de pão, pequenas, secas, espalhadas. Fiquei parado olhando para elas por um longo tempo. Eu moro sozinho. Não havia pão em casa. Varri tudo e joguei fora. Na sexta-feira resolvi não pensar nisso. Era estresse. Talvez o jejum estivesse afetando meu sono. Talvez eu estivesse andando pela casa dormindo. Mas naquela noite o sonho mudou novamente. Quando me sentei à mesa, todos estavam ainda mais imóveis, mais atentos, mais próximos. E pela primeira vez percebi que havia um lugar vazio entre eles. Um lugar reservado. Como se alguém ainda não tivesse chegado. Ou estivesse prestes a chegar. Sexta-feira passada. Nunca vou esquecer. Acordei de repente. Sem motivo. Sem sonho. Sem barulho. Apenas acordei. Olhei para o relógio. 3h33 de novo. O quarto estava diferente. Algo no ar parecia pesado. Foi então que percebi. Havia uma cadeira ao lado da cama, puxada bem perto, como se alguém tivesse sentado ali. Fiquei imóvel, com o coração batendo forte demais. Eu não tinha colocado aquela cadeira ali. Ela ficava na mesa da cozinha. Demorei quase um minuto inteiro para ter coragem de olhar ao redor. Nada. Quarto vazio. Mas quando me levantei e caminhei até a porta, vi as marcas na madeira. 5 marcas longas, como se dedos tivessem pressionado a porta, ou arrastado, de fora para dentro. Eu não dormi mais naquela noite. E pela primeira vez desde o começo da quaresma, eu senti algo novo. Não era fome. Era a sensação de que algo estava esperando junto comigo. Desde aquela noite tudo mudou. A fome ficou diferente. Não é mais apenas estômago vazio. É uma sensação estranha no peito, como se houvesse um eco dentro de mim. Na quarta-feira seguinte tentei quebrar o jejum. Preparei comida, arroz, ovos e pão. Sentei à mesa decidido a comer. Mas algo me impediu. Não foi culpa, nem fé. Foi medo. A sensação de que eu não estava sozinho naquela decisão. Mesmo assim, peguei o pão. Quando levei até a boca, ouvi algo atrás de mim. Uma respiração lenta, muito perto. Virei rápido. Nada. Mas naquele instante percebi algo que não tinha notado antes. A cadeira da cozinha estava puxada, exatamente como a do quarto naquela madrugada. Como se alguém estivesse sentado ali, observando, esperando. Afastei o prato. Levantei da mesa. E naquele momento senti algo dentro de mim. Uma fome diferente, mais profunda. Como se algo estivesse acordando. Desde então os sonhos voltaram. Mas agora a mesa tem um lugar a mais ocupado. O lugar vazio. E sempre que olho para ele, vejo alguém sentado ali. Alguém que se parece muito comigo. Mas não exatamente. Ele nunca fala, nunca come, só me observa, esperando. Porque desde sexta passada comecei a perceber algo pior. Toda vez que sinto fome, algo aqui dentro sente também. E eu não tenho certeza se está queixando comigo, ou esperando a hora de finalmente comer. Na próxima quarta-feira será a última semana da quaresma. E esta noite, acabei de acordar. 3h33. A cadeira está novamente ao lado da minha cama. Mas desta vez, ela não está vazia. E eu ainda não tive coragem de olhar. Eu sinto. Não é imaginação. Existe algo sentado ali. Posso ouvir uma respiração, lenta, controlada. Como alguém que está observando pacientemente. Meu quarto está mergulhado em escuridão. A única luz vem do relógio digital sobre a cômoda. 13h33. Os números brilham em azul. Fico imóvel, olhando para o teto, tentando convencer meu corpo a se mover. Não consigo. O silêncio no quarto é tão pesado que parece pressionar meu peito. Então ouço algo. Um pequeno movimento da madeira da cadeira. Como se o peso do corpo tivesse mudado de posição. Ele está ali e está esperando. Meu coração bate tão forte que começo a temer que aquilo possa ouvir. Passam segundos, ou minutos, não sei. Até que algo quebra o silêncio. Uma voz, muito baixa. Quase um sussurro. Mas não vem da cadeira. Vem de dentro da minha cabeça. Você está com fome. Engulo seco.
Não respondo. A voz volta. Faz semanas. Você prometeu. Meu estômago dói. Uma fome profunda atravessa meu corpo. Mas junto com ela vem algo pior. A sensação de que essa fome não é totalmente minha. E então, lentamente, a cadeira range. Algo se inclina para frente. E pela primeira vez sinto a respiração diretamente no meu rosto. Gelada, antiga, faminta. Eu não vejo a criatura, mas sei que ela está ali. Então, de repente, o quarto desaparece. Sem transição, sem movimento. Num instante estou na cama, no outro, estou sentado à mesa. A mesma mesa do sonho. Longa, infinita, coberta de comida. O cheiro é esmagador. Carne assada, pães quentes, frutas maduras, vinho. Meu estômago se contrai, a fome é quase dolorosa. Mas desta vez percebo algo diferente. As pessoas ao redor da mesa estão mais nítidas. Seus rostos ainda são difíceis de identificar, mas seus olhos estão todos fixos em mim. E o lugar vazio não está mais vazio. Alguém está sentado ali. Eu. Ou algo que se parece comigo. Ele tem meu rosto, mas está pálido. Os olhos escuros, fundos demais. Ele me observa com um sorriso leve. A figura na cadeira da minha casa. É ele. A voz ecoa novamente. Agora ao redor da mesa. Jejum é uma porta. Fome é um chamado. E você chamou. O meu outro eu pega um pedaço de pão. E quebra lentamente. As migalhas caem sobre a mesa. As mesmas migalhas que encontrei no meu quarto. Ele estende o pão para mim. Coma. Minha mão treme. Se eu comer, algo dentro de mim diz que não vou voltar. Mas se eu não comer, algo pior vai acontecer. Ao redor da mesa, todos começam a sorrir. Eu entendo. De repente tudo faz sentido. O jejum, os sonhos, a fome, eles não eram apenas sacrifício, eram um convite. Algo antigo existe no vazio entre o desejo e a privação. Algo que cresce quando o corpo é negado. Quando a fome se torna constante. Quando a mente começa a pensar apenas em comer. Essa coisa se alimenta disso. E eu a alimentei por semanas. Meu outro eu continua segurando o pão. Você abriu a porta. Agora precisa decidir. Ou nós entramos. Ou você sai. Minha garganta seca. Sair para onde? Ele sorri e aponta para a mesa. Todas as pessoas ao redor levantam lentamente as cabeças. Agora consigo ver seus rostos. São pessoas famintas, magras, olhos fundos. Alguns parecem séculos antigos. Outros parecem recentes. Todos compartilham algo em comum. Fome eterna. Eles tentaram resistir. Todos falharam. Meu coração dispara. E se eu não comer? Ele responde calmamente. Então você nunca mais sentirá fome. Por um instante não entendo. Até perceber o que ele quer dizer. Se eu não aceitar, eu me torno um deles. Sentado nessa mesa, observando o próximo, esperando, para sempre. Minha mão treme sobre a mesa. A fome dentro de mim grita. Meu estômago dói. Mas existe algo mais forte. Uma lembrança. Minha oração. Na primeira noite de jejum. Que esse sacrifício tenha algum sentido. Talvez o sentido fosse esse. Resistir. Olho para o pão. Depois para meu outro eu. Ele parece paciente, confiante. Como alguém que já viu esse momento milhares de vezes. Coma, ele repete. Eu fecho os olhos. Respiro fundo. E empurro o pão de volta para ele. Não. O silêncio na mesa é instantâneo. Pesado. Todos os rostos se voltam para mim. Meu outro eu para de sorrir. Pela primeira vez parece irritado. Você não entende. A fome sempre vence. Não. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Nem toda fome precisa ser alimentada. Então algo acontece. A mesa treme, as velas se apagam. As pessoas começam a desaparecer uma por uma, como sombras sendo puxadas para longe. Meu outro eu se levanta. E pela primeira vez seu rosto se distorce. Então fique com ela. Ele aponta para meu peito. E tudo escurece. Eu acordo. Estou na minha cama. O relógio marca 3h34. A cadeira ao lado da cama está vazia. O quarto está silencioso. Demoro alguns minutos para me mover. Meu corpo parece estranho. Leve. A fome sumiu. Completamente. Levanto e vou até a cozinha. Abro a geladeira. Comida, pão, frutas, carne. Nada desperta qualquer vontade. Nenhum desejo, nenhuma fome. Então percebo. Eu ganhei. Mas não exatamente da forma que imaginei. A fome não desapareceu. Ela apenas ficou presa em outro lugar. Dentro de mim, silenciosa, adormecida. Na quarta-feira seguinte, a quaresma terminou. E eu finalmente entendi o que aconteceu. Eu não alimentei aquilo. Mas também não o destruí. Eu apenas me tornei a porta. Porque desde aquela noite algo mudou. Eu nunca mais senti fome. Nunca mais. Mas às vezes, quando o relógio marca 13h33,
Eu sinto algo se mexendo dentro de mim, como se estivesse acordando, esperando pela próxima pessoa que decidir fazer jejum e abrir a porta novamente. A procissão da sexta-feira. A estrada que levava até a pequena cidade de Santa Vale parecia desaparecer no meio das montanhas. Lucas gostava desse tipo de lugar. Cidades esquecidas sempre tinham histórias. Era exatamente o tipo de conteúdo que funcionava no canal dele. Ele estacionou o carro perto da praça principal pouco antes do entardecer. A cidade parecia parada no tempo. Casas antigas, ruas de pedra, uma igreja branca com uma torre estreita e um sino silencioso. O estranho era o silêncio. Nem crianças na rua, nem música, nem carros. Apenas algumas pessoas caminhando rápido, como se estivessem com pressa de chegar em casa. Lucas pegou a câmera e começou a gravar. Estamos em Santa Vale, disse ele olhando para a lente. Uma cidade famosa por uma tradição curiosa da Quaresma. Ele havia descoberto aquela história em um fórum antigo na internet. Segundo moradores, toda sexta-feira da Quaresma acontecia uma procissão na cidade às 8 da noite. Mas havia um detalhe estranho. Depois da procissão oficial, ninguém deveria sair de casa, porque à meia-noite, outra procissão passava. Lucas sorriu ao lembrar do comentário que tinha lido. Se ouvir os cantos depois da meia-noite, não olhe pela janela. Para ele, parecia apenas mais uma lenda local. Perfeito para vídeo. Quando entrou em um pequeno mercadinho para comprar água, percebeu algo estranho. O dono do lugar ficou imóvel quando ouviu Lucas comentar sobre a procissão. Você veio por causa disso? Perguntou o homem. Sim, quero filmar. O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem fechou a caixa registradora devagar. Filme a procissão das 8. Lucas sorriu. Claro! O homem então disse algo que fez Lucas rir na hora, mas que mais tarde voltaria à sua mente muitas vezes. Mas quando der meia-noite, feche os olhos. Lucas desligou a câmera. É sério? O homem apenas respondeu. Aqui, ninguém quer ser visto por eles. Lucas saiu do mercadinho rindo. Mal sabia ele que ninguém naquela cidade estava brincando. Às 8 da noite, a cidade inteira parecia ter despertado. Velas foram acesas. Portas se abriram. Moradores começaram a caminhar lentamente em direção à igreja. Lucas montou o tripé perto da praça. A procissão começou quando o sino tocou. Um padre caminhava na frente segurando um crucifixo. Atrás dele vinham dezenas de pessoas vestidas de roupas escuras, algumas carregando velas, outras cantando uma música antiga que Lucas não reconhecia. A cena era bonita, melancólica, perfeita para o vídeo. Ele gravou tudo, mas enquanto filmava, começou a notar algo estranho. Muitas pessoas evitavam olhar diretamente para a câmera. Algumas pareciam nervosas. Uma mulher até fez o sinal da cruz ao passar. Quando a procissão terminou, as pessoas desapareceram rapidamente. Em menos de 10 minutos, a praça voltou a ficar vazia, silenciosa. Lucas olhou o relógio. 10h13. Ainda faltavam quase 2 horas para meia-noite. Ele decidiu esperar na praça. Era a melhor posição para filmar qualquer coisa que acontecesse. Mas conforme o tempo passava, algo começou a incomodá-lo. Luzes começaram a se apagar nas casas, uma por uma, como se a cidade inteira estivesse se escondendo. Às 11h40, Lucas percebeu outra coisa. Nenhum cachorro latia, nenhum inseto fazia som. Era como se o próprio lugar estivesse segurando a respiração. Às 11h59, o sino da igreja tocou uma vez. Lucas levantou a câmera. E então ele ouviu, muito distante, um canto, baixo, lento, vindo da estrada. Lucas sorriu. Perfeito. Mas quando aproximou o zoom da câmera, o sorriso desapareceu. As pessoas que caminhavam pela estrada não carregavam velas. E todas estavam vestidas exatamente iguais. Longas roupas pretas, cabeças abaixadas. E nenhuma delas parecia ter rosto. Lucas pensou que fosse algum tipo de máscara. Talvez parte da tradição. Ele continuou filmando. As figuras caminharam lentamente pela rua principal da cidade. O canto era grave, quase um sussurro coletivo. Lucas sentiu um arrepio percorrer os braços. Mesmo assim, aproximou mais o zoom. E foi então que percebeu algo impossível. As roupas das figuras eram antigas. Muito antigas. Como roupas de outro século. O vento levantou um dos capuzes. Lucas congelou. Não havia rosto, nem pele, nem olhos. Apenas um vazio escuro dentro do capuz. Lucas deu um passo para trás. O canto parou. Todas as figuras pararam de caminhar ao mesmo tempo. Silêncio. Devagar. Todas levantaram a cabeça, na direção dele. Lucas sentiu o estômago gelar. Ele não sabia como, mas eles sabiam que estavam sendo filmados.
Então uma das figuras começou a caminhar em direção à praça. Depois outra e outra. Lucas pegou a câmera e começou a recuar. Mas algo estranho aconteceu. Quando olhou novamente para o visor, uma figura extra aparecia na procissão. Alguém caminhando no meio deles. Lucas aproximou o zoom. Seu coração parou. Era ele, segurando uma câmera, caminhando entre os sem rosto. Lucas desligou a câmera. As figuras desapareceram. Simplesmente desapareceram. A rua estava vazia. O canto havia parado. A praça estava silenciosa novamente. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Deve ser montagem, murmurou. Mas ele sabia que não era. Lucas correu até o carro e abriu o notebook. Conectou a câmera. Reproduziu a gravação. A primeira parte do vídeo mostrava exatamente o que ele lembrava. A procissão se aproximando pela estrada. Mas quando a gravação chegava ao momento em que ele havia visto a si mesmo, algo diferente aparecia. A câmera tremia, como se alguém estivesse caminhando. E então a imagem mostrava Lucas. Mas ele não estava segurando a câmera. Ele estava olhando diretamente para ela, com expressão vazia, parado no meio da procissão. E atrás dele, dezenas de rostos surgiam dentro dos capuzes, todos olhando para a lente. Lucas pausou o vídeo. O sangue gelou, porque um deles estava sorrindo. Lucas passou o resto da noite dentro do carro, sem dormir. Quando o sol nasceu, ele decidiu ir embora da cidade. Antes de sair, passou novamente pelo mercadinho. O dono estava abrindo a porta. Lucas colocou o celular sobre o balcão e mostrou o vídeo. O homem assistiu em silêncio. Quando terminou, suspirou. Lucas ficou parado, olhando para o celular como se a tela pudesse se mover novamente a qualquer instante. Mas o vídeo havia parado, congelado no momento em que o outro Lucas levantava a cabeça. Isso é montagem, disse Lucas, mais para si mesmo do que para o dono do mercado. O homem apenas balançou a cabeça. Não é montagem. Lucas guardou o celular no bolso com mãos trêmulas. Então o que é? O dono do mercadinho apoiou as duas mãos no balcão e falou devagar, como se estivesse repetindo algo que já havia dito muitas vezes ao longo dos anos. Toda sexta-feira da quaresma, a procissão volta. Lucas respirou fundo. Eu vi. Não, respondeu o homem. Você ainda não viu de verdade. Lucas franziu a testa. O que isso quer dizer? O homem apontou para o bolso onde estava o celular. Quando alguém aparece duas vezes no vídeo, significa que foi marcado. Um silêncio pesado caiu entre eles. Marcado? Para quê? Perguntou Lucas. O homem respondeu sem emoção. Para caminhar com eles. Lucas soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Mas quando saiu do mercadinho e entrou no carro, percebeu algo estranho. O vídeo continuava tocando sozinho, no banco do passageiro. E cada vez que a gravação repetia, o Lucas que caminhava na procissão estava um pouco mais perto da câmera. Lucas decidiu ir embora da cidade naquele mesmo dia. Dirigiu durante horas até chegar a um hotel em outra cidade. Naquela noite tentou esquecer tudo, mas o celular não parava de vibrar. Sempre o mesmo vídeo. Sempre a mesma procissão. E sempre o outro Lucas caminhando cada vez mais perto da câmera. Na terça-feira, ele já estava quase tocando a lente. Na quarta-feira, ele estava olhando diretamente para quem filmava. Na quinta-feira à noite, Lucas acordou com o celular tocando sozinho sobre a mesa. O vídeo havia mudado. Agora não mostrava mais a procissão na rua. Mostrava a praça da cidade, vazia. O sino da igreja tocou no vídeo. Uma vez, duas vezes, três. E então a câmera virou lentamente, como se alguém estivesse segurando, mostrando as figuras encapuzadas reunidas, esperando. O coração de Lucas disparou, porque a câmera então se aproximou de um reflexo no vidro de uma vitrine. E o reflexo mostrava quem estava filmando. Era o outro Lucas, segurando a câmera. No momento seguinte, ele olhou diretamente para a lente e falou pela primeira vez. Sexta-feira, a tela ficou preta. Lucas olhou o calendário. Era meia-noite, sexta-feira. Lucas não se lembrava de ter voltado para Santa Vale, mas quando abriu os olhos, estava na praça. A mesma praça, a igreja, as ruas de pedra, a neblina. O sino tocou. Lucas tentou se mover. Não conseguiu. Seus braços estavam rígidos. Seu corpo caminhava sozinho. Passo, depois outro. Ele olhou para baixo. Estava vestindo um manto preto. Ao seu redor, dezenas de figuras caminhavam em silêncio. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saiu. Então viu algo à frente. Um homem parado no meio da praça, segurando uma câmera. Um viajante curioso. Exatamente como ele havia sido uma semana antes. O homem levantou a câmera e começou a filmar. Lucas sentiu algo gelar dentro do peito, porque ele percebeu algo horrível.
A procissão não levava pessoas vivas. Ela levava os curiosos, os que viam demais, os que filmavam. Lucas tentou parar de caminhar, mas os passos continuavam, lentos, silenciosos. Ele passou ao lado do novo visitante e, por um instante, levantou a cabeça. Os olhos do homem se arregalaram, porque dentro do capuz de Lucas não havia rosto, apenas escuridão. E no meio daquela escuridão, um sorriso. A procissão continuou caminhando, desaparecendo lentamente na neblina da madrugada. E na gravação que o visitante faria naquela noite, apareceria algo estranho. Entre as figuras encapuzadas, haveria alguém segurando uma câmera. O sino que toca sozinho. A igreja de Santa Madalena ficava no alto de uma colina antiga, cercada por árvores tortas e um cemitério que parecia crescer mais a cada ano. Era uma construção de pedra escura, erguida no século XIX, quando a cidade ainda era apenas um vilarejo cercado por mato e neblina. Durante o dia, a igreja parecia tranquila, mas durante a quaresma, ninguém gostava de ficar ali depois do entardecer. Era por isso que Miguel estranhou quando recebeu o trabalho. Ele havia acabado de chegar à cidade e precisava de dinheiro. O padre Augusto procurava um novo zelador, alguém que cuidasse da limpeza, das velas e da manutenção da igreja. Nada complicado, exceto por uma única regra. No primeiro dia, enquanto caminhavam pelo corredor da igreja, o padre parou diante da porta estreita que levava à torre do sino. A madeira era antiga, escura, marcada por arranhões profundos. Há uma tradição antiga aqui, disse o padre. Durante a quaresma, o sino não deve ser tocado depois das 6 da tarde. Miguel sorriu. Só isso? O padre não sorriu de volta. Nem por acidente, nem por brincadeira. O silêncio se estendeu entre eles. Do lado de fora, o vento balançou as árvores do cemitério. Miguel assentiu. Certo. O padre abriu a porta da torre apenas o suficiente para que ele visse a escada estreita subindo em espiral. Se ouvir o sino à noite, disse o padre, não suba. Miguel riu. E se alguém estiver tocando? O padre respondeu sem hesitar. Então não é alguém. Naquela noite, Miguel fechou a igreja às 6 em ponto. O céu já estava pesado de nuvens, e uma chuva fina começou a cair sobre o telhado de pedra. Ele trancou as portas, apagou as velas e caminhou até o pequeno quarto onde dormiria. Silêncio. Apenas o som da chuva. Miguel estava quase pegando no sono quando ouviu o primeiro toque. Ele abriu os olhos. Talvez fosse o vento. Então veio o segundo. Miguel sentou na cama. O sino. Na torre. Ele ficou em silêncio, esperando. Nada. Talvez tivesse imaginado. Ele se deitou novamente. Então o sino tocou pela terceira vez. Dessa vez Miguel se levantou. Deve ser algum garoto da cidade. Ele pegou a lanterna e caminhou até a porta da torre. Por um instante lembrou das palavras do padre. Se ouvir o sino à noite, não suba. Miguel suspirou e abriu a porta. A escada subia em espiral, desaparecendo na escuridão. Lá em cima, algo se moveu. A escada da torre era estreita e inclinada, construída de madeira antiga que rangia sob qualquer peso. Miguel começou a subir devagar. Cada passo ecoava no espaço vazio da torre. A chuva batia nas paredes de pedra. O ar estava frio. E havia algo mais. Um cheiro estranho. Madeira molhada. Como se alguém tivesse subido ali com os pés encharcados. Miguel levantou a lanterna. A luz revelou algo no degrau à frente. Ele parou. Pegadas molhadas. Marcas nítidas de pés descalços. A água escorria pelos degraus, como se tivessem sido feitas poucos segundos antes. Miguel franziu a testa. Tem alguém aqui. Ele subiu mais 2 degraus. Mais pegadas. Subindo. Sempre subindo. Ele iluminou o teto. O sino estava logo acima. E então, o sino tocou. Miguel quase deixou a lanterna cair. Ele estava ali. Bem ali. E mesmo assim, não havia ninguém perto da corda. A corda balançava lentamente. Para frente. Para trás. Como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Miguel chegou ao topo da escada. A torre estava vazia. A chuva entrava por uma abertura na pedra, trazendo o cheiro de terra molhada. O sino balançava devagar. O som vibrou na madeira da torre. Miguel apontou a lanterna para o chão. As pegadas estavam ali, molhadas, frescas. Subiam pela escada e continuavam pela madeira da torre. Ele seguiu as marcas. Um passo, outro, até parar. As pegadas terminavam diante do sino. Miguel levantou a luz e sentiu o estômago gelar. As pegadas não paravam. Elas simplesmente subiam. Uma marca na madeira vertical. Outra e outra. Como se alguém tivesse caminhado pelo ar. Miguel desceu da torre com o coração batendo forte. Ele tentou convencer a si mesmo de que havia uma explicação.
alguma brincadeira, alguma ilusão causada pela chuva. Mas na manhã seguinte ele contou tudo ao padre. Padre Augusto ouviu em silêncio, sem surpresa. Quando Miguel terminou, o padre apenas suspirou. O sino tocou 3 vezes? Sim. O padre assentiu devagar. Então começou. Miguel franziu a testa. Começou o quê? O padre olhou para o crucifixo na parede. Durante a quaresma, algumas almas não encontram descanso. O vento soprou pelas janelas da igreja. Dizem que quando alguém morre sem confessar um pecado, pode tentar voltar. Miguel riu nervoso. O senhor está falando sério? O padre respondeu com calma. Há muitos anos um homem morreu na torre. Miguel ficou em silêncio. Ele era o antigo sacristão. O que aconteceu? Ele roubava do altar. O padre caminhou lentamente até um banco da igreja. Durante a quaresma, ele tentou confessar. E? O padre da época recusou ouvi-lo. Miguel sentiu um arrepio. Por quê? Porque ele já estava morto. O silêncio se espalhou pela igreja. Miguel engoliu em seco. Então, o sino é o chamado de confissão. Miguel soltou uma risada nervosa. Isso é impossível. O padre o encarou. Então esta noite suba novamente. Miguel piscou. O quê? Se o sino tocar, suba. O senhor disse para não subir. O padre respondeu em voz baixa. Eu disse isso porque ninguém nunca voltou depois. Na segunda noite a chuva voltou, mais forte. O vento batia contra as paredes da igreja. Miguel ficou acordado, esperando. O relógio marcou 6 horas. Silêncio. 7. Nada. 8. A igreja estava completamente quieta. Miguel começou a achar que tudo havia sido imaginação. Então, o sino tocou, mais forte que antes. Miguel se levantou lentamente. Pegou a lanterna, caminhou até a torre. A porta estava aberta. Ele não lembrava de ter deixado aberta. O vento soprava pela escada. As pegadas estavam lá novamente, molhadas. Subindo. Miguel começou a subir. Um degrau, outro e outro. Quando chegou à metade da escada, ouviu algo. Respiração. Lenta, pesada. Acima dele. Miguel levantou a lanterna. Tem alguém aí? Silêncio. Então a voz respondeu, sussurrando. Padre. Miguel congelou. A voz continuou. Eu preciso confessar. O sino tocou novamente. Miguel subiu o último degrau. E finalmente viu uma silhueta parada diante do sino. Alta, curvada, imóvel. A água escorria de seus pés, pingando no chão de madeira. Miguel deu um passo. A figura não se moveu. Eu não sou padre, disse Miguel. A figura lentamente virou a cabeça. E naquele instante, Miguel percebeu algo impossível. O rosto não tinha olhos. Apenas cavidades escuras. E mesmo assim, ela estava olhando diretamente para ele. A criatura deu um passo. A madeira rangeu sob seus pés molhados. Miguel recuou. Eu não sou padre. A voz respondeu novamente, mais fraca, mais desesperada. Então, ouça. O sino começou a balançar sozinho. A vibração atravessou toda a torre. Miguel tentou fugir, mas percebeu algo estranho. As pegadas estavam surgindo no chão, novas, molhadas, aparecendo atrás dele, como se outra coisa estivesse subindo a escada. Outra presença, mais uma alma. A criatura diante dele estendeu um braço longo demais. Eu roubei. Outro toque. Eu menti. Outro. Eu matei. Miguel congelou. Matei o padre que se recusou a ouvir minha confissão. O vento entrou pela torre. E de repente, outro sino começou a tocar. Não o da igreja. Outro. Distante. Como se viesse debaixo da terra. As pegadas atrás de Miguel pararam. Ele virou a lanterna. E viu algo na escada. Mais figuras. Subindo. Molhadas. Silenciosas. Todas olhando para ele. A primeira criatura sussurrou. Agora, você pode ouvir nossas confissões. O sino continuava tocando. Cada toque parecia vibrar dentro do peito de Miguel. As figuras subiam lentamente pela escada da torre. Seus passos molhados marcavam a madeira antiga. Pegadas surgiam uma após a outra, como se a própria água estivesse lembrando por onde aquelas almas haviam passado. A primeira criatura ainda estava diante dele, imóvel, esperando. Ouça, sussurrou. Miguel tremia. O vento atravessava as janelas da torre, trazendo o cheiro da chuva e da terra do cemitério lá embaixo. Ele olhou para a escada. Mais sombras surgiam. Dezenas. Talvez centenas. Todas subindo. Todas esperando. Eu não posso, disse Miguel. A criatura deu mais um passo. Seu rosto vazio se aproximou da luz da lanterna. Você pode. Outro toque do sino. Então Miguel lembrou das palavras do padre.
Algumas almas ainda tentam confessar seus pecados. Miguel respirou fundo. Talvez fosse isso. Talvez não precisasse se tornar parte delas. Talvez só precisasse ouvir. Ele deixou a lanterna no chão e disse com a voz tremendo: Está bem. As sombras pararam de subir. Silêncio. Miguel fechou os olhos. Eu estou ouvindo. A primeira criatura falou: Roubei o dinheiro dos pobres. Outra voz veio da escada: Traí meu irmão. Outra: Menti para salvar a mim mesmo. As vozes começaram a surgir de todos os lados. Sussurros, lamentos, confissões. Miguel ficou ali, imóvel. O sino parou de tocar, e pela primeira vez naquela noite, a torre ficou em silêncio. As confissões continuaram por horas, ou talvez minutos. O tempo parecia não existir dentro da torre. Cada espírito falava, cada voz carregava culpa. E sempre que uma confissão terminava, a figura começava a desaparecer. Como névoa sendo levada pelo vento, uma por uma. As almas sumiam. A escada lentamente esvaziava, até restar apenas a primeira criatura, a que havia falado com Miguel. Ela estava mais próxima agora, quase tocando o sino. Agora, a última confissão, disse. Miguel estava exausto. A voz dele saiu fraca. Diga. A criatura levantou lentamente o rosto sem olhos. Eu menti. Silêncio. Eu roubei. O vento soprou mais forte. E eu matei. Miguel sentiu o frio atravessar sua espinha. Matei o padre, porque ele se recusou a ouvir minha confissão. A criatura estendeu a mão para a corda do sino. Mas esse não foi meu pior pecado. A lanterna tremia, a chama quase apagando. Eu toquei o sino depois das 6. O sino começou a balançar sozinho. Miguel deu um passo para trás. Então, você sabe, disse a criatura. Sei o quê? A voz respondeu com um sussurro gelado. Que quem toca o sino chama os outros. A criatura se aproximou. E você ouviu todos. Miguel engoliu seco. Então, agora acabou? A criatura inclinou a cabeça. Não. Ela apontou para o chão. Miguel olhou. Pegadas. Novas pegadas. Começando nos pés dele, molhadas. Subindo. Pela madeira da torre. O vento invadiu a torre. A lanterna apagou. A única luz vinha dos relâmpagos que cortavam o céu lá fora. Miguel sentiu seus pés ficarem frios, molhados. Ele olhou para baixo. A água escorria por seus próprios passos. As pegadas subiam pela parede. Assim como as outras, a criatura diante dele começou a desaparecer. Espere! Gritou Miguel. A figura respondeu. Agora, você entende. O sino começou a tocar novamente. Mais forte, mais rápido. Miguel correu até a corda. Não. Ele segurou a corda com força. O sino parou. O silêncio voltou à torre. A chuva continuava lá fora. Miguel respirava com dificuldade. Então ouviu algo vindo da escada. Passos, subindo, lentos. Uma voz fraca ecoou da escuridão. Padre! Miguel congelou. Outra voz. Eu preciso confessar. Outra. Por favor. Miguel olhou para suas mãos ainda segurando a corda e finalmente entendeu. A torre não precisava de um morto. Precisava de alguém que escutasse. Ele soltou lentamente a corda e caminhou até o topo da escada. As sombras estavam esperando. Miguel respirou fundo e disse: Eu estou ouvindo. A chuva caiu a noite inteira sobre a igreja de Santa Madalena. E desde aquela noite, durante toda a quaresma, o sino da torre nunca mais tocou sozinho, porque agora alguém estava lá em cima para ouvir. A casa que não guarda carne. A vila de Santa Dores ficava escondida entre morros e estrada de terra, um lugar onde o tempo parecia andar devagar demais para o mundo moderno. Casas antigas, igrejas pequenas e uma praça com uma cruz de ferro enferrujada no centro. Ali, as pessoas seguiam costumes que pareciam estranhos para quem vinha de fora, mas havia uma regra que todos respeitavam. Durante a quaresma, ninguém cozinhava carne dentro de casa. Não era apenas tradição, era aviso. Dona Carmen, a moradora mais antiga da vila, costumava repetir para quem chegava: Aqui a gente não guarda carne em casa na quaresma, nem crua, nem cozida. Mas ninguém explicava exatamente o motivo. Alguns diziam que era promessa antiga da igreja. Outros falavam em penitência, e havia quem apenas evitasse tocar no assunto. No início daquele ano, uma nova família chegou. Marcelo, Ana e o filho de 9 anos, Lucas. Eles compraram a casa no fim da rua da igreja. Uma construção velha, de madeira escura e cozinha grande demais para uma casa pequena. Na primeira noite, Dona Carmen bateu na porta. Trouxe pão caseiro e um aviso. A quaresma começa semana que vem. Ana sorriu educadamente. Sim, eu sei. Então lembrem da regra da vila. Marcelo franziu a testa.
Que regra? A mulher hesitou. Carne. Só fora de casa. Marcelo riu. A senhora está brincando, né? Mas Dona Carmen não sorriu. Ninguém aqui guarda carne em casa nessa época. Lucas observava em silêncio. E naquele momento jurou sentir um cheiro estranho vindo da cozinha. Algo velho. Como gordura queimada. Mesmo sem nada no fogão. Quando a mulher foi embora, Ana comentou. Deve ser superstição. Marcelo abriu a geladeira. Pois amanhã vou fazer um belo bife. Lucas olhou para a cozinha escura e teve a estranha sensação de que alguém estava ouvindo a conversa. Na quarta-feira de cinzas, Ana decidiu cozinhar. Marcelo trouxe carne fresca do mercado da cidade vizinha. Mas estou cansado dessas histórias da vila, ele disse. Ana temperou a carne. Alho, sal, pimenta. Mas quando colocou na frigideira, algo estranho aconteceu. O cheiro que subiu não era o de carne grelhando. Era cheiro de comida estragada. Ana franziu o nariz. Marcelo, isso tá ruim. Ele pegou um pedaço. Comprei hoje, mas o cheiro piorou. Como se a carne estivesse apodrecendo na panela. Ela jogou fora. Tentaram de novo. Outro pedaço. Mesmo resultado. Lucas estava na mesa, quieto. Tá sentindo? Perguntou. Marcelo respondeu irritado. Não tem nada. Mas Lucas sentia. E não vinha da panela. Parecia vir de dentro da casa. Naquela noite, o cheiro continuou. Fraco. Quase imperceptível. Como gordura velha escondida nas paredes. Perto da meia-noite, Ana levantou para beber água. Quando passou pela cozinha, ouviu um som. Arranhando. Lento. Como unhas raspando madeira. Ela acendeu a luz. Silêncio. Nada no chão. Nada nas paredes. Mas na manhã seguinte, Lucas encontrou algo. Atrás do fogão. 3 marcas compridas na madeira. Como se alguém tivesse arranhado de dentro para fora. Na segunda semana da quaresma, as marcas começaram a aparecer todos os dias. Primeiro perto do fogão, depois na mesa, depois na porta da geladeira. Arranhões longos, profundos. Como se algo preso dentro da casa estivesse tentando sair. Marcelo culpou ratos. Comprou veneno, armadilhas, nada funcionou. Mas o pior não eram as marcas, era o cheiro. Cada vez que tentavam cozinhar carne, o cheiro voltava. Podre, doce, doente. Lucas começou a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava sentado à mesa da cozinha, comendo no escuro. E sempre havia alguém sentado do outro lado. Muito magro. Comendo também. Mas ele nunca conseguia ver o rosto. Numa noite, Lucas acordou com fome. O relógio marcava 3h07 da madrugada. Ele levantou da cama. A casa estava silenciosa. Mas havia um barulho vindo da cozinha. Talheres, batendo devagar. Ele caminhou pelo corredor. A cozinha estava escura. Mas alguém estava sentado à mesa, comendo. Lucas falou baixo. Pai? A figura não respondeu. Só continuou mastigando. Devagar. Lucas estendeu a mão e acendeu a luz. Quando a luz acendeu, Lucas parou de respirar. Quem estava sentado à mesa era ele. Mas não exatamente. A criatura tinha o mesmo rosto, o mesmo cabelo. Mas o corpo era muito mais magro. A pele parecia cinza. E os olhos, completamente pretos. Sem branco. Sem pupila. A criatura mastigava algo, devagar. Lucas olhou para o prato. Era carne, mas não parecia carne comum. Parecia velha, escura, como se tivesse sido enterrada. O outro, Lucas, sorriu e falou com a mesma voz dele. Você demorou. Lucas deu um passo para trás. A criatura inclinou a cabeça. Aqui ninguém guarda carne. Lucas gritou. As luzes da cozinha piscaram e tudo ficou escuro. Quando Marcelo e Ana chegaram correndo, Lucas estava sozinho, sentado no chão, chorando. Na mesa, não havia prato, não havia comida, mas o cheiro de carne podre era tão forte que Ana quase vomitou, e as marcas nas paredes agora cobriam metade da cozinha, como se algo estivesse tentando sair. De todos os lados ao mesmo tempo. Na Sexta-feira Santa, a vila estava silenciosa. Nenhuma casa tinha luz, nenhuma panela no fogão. Marcelo acordou cedo e percebeu algo estranho. A geladeira estava aberta. Vazia. Toda a carne que ele havia comprado tinha desaparecido. Ana chamou Lucas, mas o menino ainda dormia. Ou parecia dormir. Marcelo foi até a cozinha e congelou. Na parede ao lado do fogão havia algo escrito. Não com tinta, com gordura. Espessa, amarelada. As letras escorriam lentamente pela madeira, como se tivessem sido feitas com dedos. A frase dizia: a quaresma não é para os vivos. Marcelo sentiu um frio subir pela espinha. Atrás dele, Lucas apareceu na porta da cozinha. Mas havia algo errado. Ele parecia mais magro, muito mais magro.
As unhas continuavam raspando as paredes, arranhando, raspando. De dentro, Marcelo não sabia para onde olhar. O som vinha do fogão, do teto, da madeira atrás da geladeira, como se a casa inteira estivesse viva, ou cheia, muito cheia. Lucas continuava parado na porta da cozinha, magro, mais magro do que algumas horas antes. Os olhos pretos pareciam absorver a luz da lâmpada. Marcelo deu um passo para trás. Lucas! O menino inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que Marcelo não conseguia escutar. As paredes arranharam mais forte. Então Lucas respondeu. Calmo. Eles estão com fome. Ana começou a chorar. Quem está com fome? Lucas levantou a mão lentamente. Apontou para o chão. Eles. O piso da cozinha tremeu. Marcelo ouviu algo que fez seu sangue gelar. Respiração. Muitas respirações. Vindas debaixo da casa. Como se algo estivesse amontoado sob o assoalho, esperando. Lucas caminhou até a mesa, sentou-se e falou. Você trouxe carne? Marcelo lembrou da carne que havia comprado nos últimos dias. A carne que desapareceu. Lucas sorriu. Eles comeram. O menino encostou a palma da mão na madeira da mesa. E imediatamente as paredes responderam. Arranhões violentos. Como se dezenas de mãos invisíveis raspassem a casa inteira. Lucas fechou os olhos e sussurrou. Mas eles ainda querem mais. Marcelo percebeu algo naquele momento. As marcas nas paredes, o cheiro de gordura, a carne que apodrecia, a regra da vila. Aquilo não era superstição. Era um pacto. A vila não evitava a carne por fé. Evitava, para não alimentar a casa. Marcelo agarrou Lucas pelos ombros. O que tem nessa casa? O menino abriu os olhos lentamente. Ainda pretos. Mas agora havia algo pior neles. Fome. A casa é antiga. O que isso significa? Lucas respondeu com voz calma demais para uma criança. Antes da igreja existir, as pessoas daqui tinham medo da fome. Marcelo ficou imóvel. Medo da seca. Medo da fome. Medo do inverno. Lucas olhou para o chão. Então eles fizeram um acordo. As paredes pararam de arranhar. Por alguns segundos. Silêncio. Lucas continuou. Durante 40 dias, ninguém guardaria carne dentro de casa. Ana sussurrou. Quaresma. Lucas assentiu. A carne ficava fora das casas, nos açougues, nos mercados, nas ruas. Marcelo sentiu o estômago afundar. Para quê? Lucas sorriu. Devagar. Para que a casa não sentisse o cheiro. Marcelo olhou em volta. As paredes, o chão, o fogão. Lucas falou a frase que Dona Carmen nunca explicou. Porque quando uma casa sente cheiro de carne, ela lembra da fome antiga. O chão tremeu novamente, mais forte. As tábuas começaram a estalar. Algo se movia lá embaixo, algo grande. Lucas respirou fundo. E vocês cozinharam. O silêncio que veio depois foi pesado, muito pesado. Então o piso da cozinha começou a rachar. E uma mão magra surgiu por entre as tábuas. Depois outra. E depois outra. Mãos escuras, magras, secas, como pessoas que morreram de fome. Lucas sorriu. Eles acordaram. A casa estava cheia, não de pessoas, mas de coisas. As mãos continuavam surgindo. Braços, rostos magros, olhos vazios, criaturas que pareciam feitas de fome. Marcelo puxou Lucas para trás. O que eles querem? Lucas respondeu, agora com voz fraca, como se estivesse cansado. Comer. As criaturas subiam lentamente, mas não atacavam, apenas cheiravam o ar, como animais, buscando algo. Marcelo percebeu. Eles procuravam carne, mas não havia mais carne na casa. Então as criaturas olharam para Lucas, e Marcelo entendeu. A fome não queria carne, queria quem trouxe a carne. Lucas começou a chorar, pela primeira vez. Os olhos pretos começaram a desaparecer. Pai, estou com medo. Marcelo abraçou o filho. As criaturas se aproximavam, dezenas, talvez centenas. Ele lembrou do que Lucas disse. 40 dias, jejum, penitência. Marcelo olhou para a cozinha, para o fogão, para a casa, e finalmente entendeu. A casa precisava ser alimentada. Uma última vez. Ele sussurrou para Ana. Pegam o Lucas. Ela gritou. Marcelo, não. Mas ele já sabia. Ele caminhou até o centro da cozinha. As criaturas pararam, observando. Marcelo respirou fundo. Eu trouxe a carne. Silêncio. E então ele disse. Então me levem. As mãos surgiram. Seguraram seus braços, suas pernas. Mas Lucas gritou. Não. Marcelo olhou para o filho pela última vez. E sorriu. A quaresma é para os vivos. As criaturas puxaram Marcelo para baixo. O chão fechou. As mãos desapareceram. O silêncio voltou. A casa parou de arranhar. Ana chorava.
Lucas abraçava a mãe. Na manhã seguinte, Dona Carmen bateu na porta. Ela olhou para a cozinha, para o chão, para o fogão e apenas suspirou. A casa foi alimentada? Lucas perguntou com voz baixa. Agora acabou? A velha respondeu. Por enquanto. Ela olhou pela janela, para todas as casas da vila, e falou calmamente. Até a próxima quaresma. Algumas histórias acabam, outras continuam na sua mente. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder o próximo vídeo.